Graça e paz, Igreja Batista Gerar, igreja pastoreada pelo anjo dessa igreja, pastor Davi, meu amigo, então profeta, homem de Deus nessa terra, que tem intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem usado a vida dele como boca de Deus aqui na terra. Eu tenho aqui reforçar as nossas orações, de minha família e de minha igreja, por sua vida, por sua família e por essa igreja amada do Senhor. Quero aqui então dizer que nós estamos então num momento também que vai ter muito a ver com o que eu vou pregar. No dia 21 de junho, então no domingo do mês passado, agora recente, eu estava pregando aqui na segunda-feira. Nós tivemos que sair já na noite da segunda-feira às pressas para Rondonópolis, num carro atrás de uma ambulância. Nossa filha, então a Jaqueline, então com uma hemorragia, e naquela mesma noite ela teve que se submeter a uma cirurgia, e ali a vida dela foi trazida de volta. Então vimos ali então aquela tempestade e aquela situação, andar atrás de uma ambulância, e minha filha ali, então na quinta-feira da semana passada, já na noite a gente saía de volta para Alto Araguai, já dormíamos naquela noite, no final da noite, já entrando a madrugada em nossa casa com ela, e hoje ela está em recuperação. Eu quero pedir a você que então interceda, ore a Deus por nós, então por nossa vida, pela vida de minha esposa, pastora Célia, pela questão de saúde, pela questão emocional. Então nesse momento nós temos sido fortalecidos por Deus. E eu aprendo uma coisa, logo de cara eu já quero dizer, que nunca as tempestades são iguais. Eu tenho 33 anos de casado, 3 filhos, sou avô de 4 netos, está vindo aí o 5º neto, né? Que felicidade. Já pastoreamos em vários lugares, várias cidades, vários outros estados além do Mato Grosso, e eu tenho a declarar que nunca uma tempestade vem igual. As tempestades vêm, sempre elas vêm de forma diferente, em lugares diferentes, de maneira diferente. Mas eu aprendi uma coisa que todo dia eu aprendo e eu quero transferir. Eu quero nesse momento que o Espírito Santo me use. Eu quero nesse momento ser boca de Deus, quero aqui colocar a minha vida, apesar de ser um canal imperfeito, mas a palavra de Deus é perfeita, ela é pura, santa, e eu quero agora pôr a minha vida, então aqui na brecha, eu quero ser usado por Deus. Eu tenho uma palavra de Deus muito forte aqui em Mateus capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 33, quando Jesus anda sobre o mar. É assim, nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo aqui, antes vamos nos centralizar no que está acontecendo, porque toda vez quando nós vamos a um acontecimento da Bíblia, nós temos que nos centralizar o que está acontecendo. Jesus está então no ápice de seu ministério, Jesus está aqui então vendo então o extraordinário, sobrenatural do seu ministério. Cegos veem, paralíticos andam, surdos ouvem, mortos ressuscitam, sangue é estancado. Jesus está vendo então os milagres acontecendo, o ministério dele atraindo as multidões, os 12 apóstolos ali com eles, o cansaço está chegando, eles estão ali enfrentando tudo isso, e então no final, ali já à tardezinha, então, mais ou menos aí, numa hora da tarde, então, os discípulos chegam: Jesus, despede essa multidão, porque vieram então, e nós não temos pão, não temos como alimentar, não temos como resolver. E Jesus olha para eles e diz: dá-lhe voz de comer. Dá para eles de comer, dá vocês de comer a multidão. E ele disse: Senhor, de onde tiraremos comida? São 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E aí então André chega ali, tem um menino aqui, que tem aqui uns pães, uns peixes. Jesus toma, levanta ao céu, tendo dado graças, alimenta a multidão, manda recolher para que não haja desperdício, e ali se são 12 cestos cheios de pães e peixe, e a multidão, vendo isso naquele momento, a palavra de Deus diz em João 6,15,
que foi antes então ali de Jesus então aqui fazer o que está aqui em Mateus capítulo 14. Sabe o que a multidão diz ao texto? E vendo então, já estavam prontos para o aclamar o rei. E aí então o reino de Deus, que veio então para trazer salvação, vida eterna, morada celestial, agora então a adoção daqueles que eram criaturas de Deus, tornar-se filhos, regeneração, justificação, poder agora escrever os seus nomes no livro da vida, o evangelho agora que era poder de Deus, agora estava ali se manifestando, e eles estavam tendo a compreensão errada do evangelho. E Jesus, que naquele momento, quando ele foi dentro do barco, ele entrou para o barco e foi dormir, e ele disse aos apóstolos: despedem as multidões. E eles despediam as multidões, Marcos 4, versículo 36. Mas aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22, ele faz diferente. Quando ele vê essa situação se formar, e aquilo chegar ao coração dos apóstolos, e eles no risco então de se acalentar, de gostar daquela situação e daquela ideia, então eles agora colocam-os dentro do barco, e ele logo a seguir repeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar. Repelir significa então ordenar, repelir significa impor, repelir significa empurrar. Repelir, quando a gente vai lá no dicionário, significa isso: vão. Por que ele repeliu? Para que aquilo que a multidão estava entendendo não acontecesse. E ali eles entram no barco, e quando eles entram no barco, Jesus os repeliu. Jesus fica ali sozinho, despedindo a multidão. Jesus fica ali acabando de atender, eles entram dentro do barco, e Jesus sobe para lá cima na montanha, e isso é por volta de 6 horas, 5, 6 horas da tarde, e Jesus vai para ali orar. Nós sabemos que agora então Jesus sobe para ali e fica ali sozinho orando naquele monte, e eles estão agora então, o texto diz que entrando no barco, versículo 24, agora o vento, veio uma grande tempestade, e o vento era contrário, e começou a dar contra aquele barco, e agora eles não conseguem mais então remar, eles não conseguem chegar do outro lado, eles não conseguem chegar a Cafarnaum, para onde eles iriam, eles não conseguem agora, e isso, as horas vão se passando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, eles já estão há quase 9 horas dentro daquele mar, e aquele vento, aquela tempestade, relâmpagos, raios, trovões, eles estão apavorados, e agora Jesus está de lá. Jesus está lá de cima, agora então Jesus está orando, e é nesse momento que eles já estariam do outro lado, eles já teriam chegado, é quando Jesus agora, o que a palavra de Deus diz, é o que me traz força. Marcos, quando relata, em Marcos 6, versículo 48, então Marcos diz que Jesus olha lá de cima, e Jesus os vendo, eles, a palavra de Deus diz, Jesus vendo-os em dificuldade, a remar contra o vento contrário. Talvez você já está remando aí contra esse vento contrário. Eu não sei se você já está na 4ª vigília da noite. A primeira vigília é das 6 até as 9, a segunda vigília é das 9 até a meia-noite, a terceira vigília é da meia-noite às 3 horas da manhã, e a 4ª vigília, ela é das 3 da manhã até às 6 da manhã. É nesse período em que Jesus está olhando lá de cima, e nós sabemos muito bem que é na 4ª vigília, é que a noite já está
toda então, onde as trevas são muito mais fortes, onde agora então você já não está enxergando mais nada. É nesse momento então que Jesus, ele desce de lá, e diz a Bíblia, ele vem ao encontro deles. Jesus vem ao encontro deles, e Jesus vem andando sobre as águas. O que estava causando a tempestade é a água e o vento, e por isso então ele anda por cima das dificuldades que para nós não temos solução, para nós não conseguimos resolver, para nós aquilo pode ser até o quadro que vai nos levar então, depois da tormenta, depois da luta, o fim. Talvez você já está até diante disso aí nessa quarta vigília, dizendo: eu já entreguei as armas, já entreguei tudo, já estou no fundo do poço, já estou como Jonas então, no fundo do mar, já estou como Moisés, então vendo a luta parece que não tem mais força, já estou como Davi então, já estou como então José, dentro desse poço aqui, já estou então como Jeremias, dentro do poço de lama, já estou, mas todos que eu disser para você, todos eles foram socorridos por Deus, todos eles no meio da tormenta Deus os socorreu, e eu experimentei esse socorro que vem do Senhor, porque o meu e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz em Naum versículo 3, que a tempestade e as tormentas então são a sandália dos seus pés, e a nuvem ele anda sobre elas. Por isso eu quero te dizer, não importa essa tempestade que você está no meio dela, não importa se essa tempestade é no teu casamento, se essa tempestade é na área empresarial, se essa tempestade é na área profissional, se essa tempestade que você está no meio dela é então agora diante de uma dor, de uma perca, se essa tempestade não importa, eu sei que ele está descendo lá de cima agora, e ele está vindo aí ao teu encontro, mas não espere que ele venha da maneira conforme você então estava pensando, não espere que a religião disse como ele venha, não espere que ele venha então dessa forma conforme sempre erradamente foi ensinado, porque ele é o Deus do extraordinário, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que faz o possível então para te ajudar, ele é o Deus que vem ao teu encontro para te socorrer. E eu aprendo uma coisa, meu irmão, ele sempre vem, ele não falta, ele vem em nome de Jesus para te socorrer. Mas quando então, imagine, tempestade, quarta vigília, aquela coisa toda acontecendo, e se você estivesse dentro daquele barco, e você visse ele vindo andando sobre as águas, e já na situação que você está, o que você faria? Como você sentiria? Quando você visse aquilo lá, você diria: é um fantasma! Eles gritavam todos, que já estavam tomados de medo. E é interessante que a Bíblia diz que era mais fácil para ele dizer para a tempestade: tempestade, acalma-te, vento contrário, para! Mas ele disse três coisas para os que estavam dentro do barco, que muitas vezes a pior tempestade não é a tempestade que está do lado de fora, muitas vezes é a tempestade que se forma dentro da pessoa, por causa das circunstâncias e as situações que acontecem fora, e não sabendo lidar com elas, elas acabam então constituindo então situações aonde, não sabendo lidar, elas causam três coisas que quando ele chega perto do barco, ele diz para eles, versículo 27, e Jesus então imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A primeira coisa para vencer essa tempestade que está dentro de você é ter bom ânimo. A segunda coisa é saber quem Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele é aquele então que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que é a porta. Ele é aquele que é o alfa e o ômega. Ele é aquele então que estende agora a sua mão e te socorre agora. É Ele que te socorre de dentro para fora. É Ele que está acalmando essa tempestade e tirando você
você dessa insegurança, tirando você dessa situação que te leva à insônia, te leva à perturbação, te leva você a não conseguir conciliar um sono numa noite tranquila. É aquele que quando você acorda, o sol nasce, mas para você o dia continua trevas. Ele é aquele que você caminha no asfalto e parece que está se abrindo e você está descendo para dentro de um buraco e atrás de você parece que a estrada está se fechando, mas é aquele que diz: eu sou o sol da justiça, eu sou aquele que muda essa situação, eu sou aquele que te digo, agora mesmo ele está te dizendo, então, aleluia, tem de bom ânimo, o ânimo vem do Senhor, confia no Senhor, e Ele é a tua força. Então Ele está te dizendo aqui agora: eu sou, é o grande eu sou. Por isso Ele manda com que o medo agora saia de você, aleluia. E eu tenho uma admiração por Pedro nessa hora, eu sou apaixonado nessa hora pela atitude de Pedro. Imagina, ninguém nunca andou sobre as águas, ninguém nunca tinha visto isso. Ele está vendo Jesus andar e ele sabe quem é Jesus, porque ele já disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então ele já sabia quem era Cristo, e ele disse: se é tu, então, se é o Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. E ele diz: vem, Pedro. Eu fico imaginando Pedro do lado de fora, tempestade à noite, trovões, águas se balançando para todo lado, e Pedro coloca o pé, Pedro dá umas pegadas. Ah, meu irmão, que coragem! E quando está bem pertinho de Jesus, Pedro começa a afundar, e Jesus pega na mão de Pedro: levanta-te, homem, tem de bom ânimo, tem de fé. E ele fica agora junto com Pedro ali sobre as águas. Estão os dois, meu irmão. Quem nunca nessa fé cristã? Pessoas que eu conheço que já viram o extraordinário de Deus, já viram milagres, já foram então cheios do Espírito Santo, já foram selados com o selo da promessa, já foram pessoas que pregaram o Evangelho, mas viram suas vidas afundar, viram então sua vida ir para o fundo do mar, viram então, eu acredito que hoje Ele está te tomando pela mão, Ele está te levantando, Ele está te pondo de pé. Ah, meu irmão, esse coronavírus, essa situação que agora veio sobre a terra, trazida pelo juízo de Deus sobre as nações, porque o povo então se tornou um povo mau, o povo então blasfemou, o povo então provocou a ira de Deus, as nações fizeram então tudo então se rebelando contra Deus, a ciência, nós vimos tudo se levantar contra o Criador, e Ele mostrou que Ele é Deus na terra, e Ele agora está pedindo ao povo dele, e é somente está na mão do povo dele, o povo que crê na palavra, o povo que se chama pelo seu nome, que agora precisa se humilhar, precisa buscar a sua face, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Ele. E Ele agora está dizendo nessa noite, quando Ele levanta Pedro, Ele levanta o caído, Ele levanta que Pedro é uma figura de todos nós, porque todos nós um dia já tivemos um momento de fraqueza, um momento então que parece que vamos afundando, e Ele nos levanta para chegar no barco, para chegar aqui, e reparando porém a força do vento, teve medo e começando a submergir gritou: salva-me, Senhor. Você é capaz de pedir isso agora? Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Só Ele é Salvador, nenhum outro nome é dado em cima no céu e nem embaixo da terra pelo qual possamos ser salvos. Só quem salva é Jesus Cristo. Então Paulo não salva, então Pedro não salva, Maria não salva, José não salva, santo nenhum salva. Só quem salva é Jesus Cristo, Salvador, Redentor. É aquele que morreu na cruz, é aquele que foi crucificado. Volte-se, pois, para Ele e arrependa dos seus pecados, para que venha o tempo do refrigério de vossas almas. Nunca houve um tempo em que nós estamos esperando um grande derramamento do Espírito Santo na terra, no cumprimento da última profecia, quando então a igreja do Senhor, quando esse coronavírus agora amenizar, quando tudo se normalizar, quando então os povos voltarem a ver estabilidade, tranquilidade, paz, então as pessoas em
preenchendo os templos, se voltando para Deus, arrependendo dos seus pecados, sendo batizadas, sendo seladas com o selo da promessa, então deixando ser usado nos dons espirituais. Então vai haver um grande avivamento, e então a igreja do Senhor, por isso então é a igreja que vai entrar no barco, é a igreja que vai ser arrebatada. Portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu estou sentindo Jesus estendendo a mão aí para alguém. Estou sentindo Jesus aí estendendo a mão para alguém. Eu estou sentindo, já que a tempestade já acalmou, eu estou sentindo pessoas que já estavam na quarta vigília da noite, já dizendo, entregando os pontos, já não tendo mais nenhuma esperança. Estou sentindo que essa palavra está chegando a um lar aí. Sou profeta de Deus. Eu estou sentindo agora pessoas sendo restauradas, pessoas, essas três coisas que Jesus fez no interior dos que estavam dentro do barco, agora acontecendo no interior de vida. Bom ânimo. Olha aqui que coisa tremenda está acontecendo aí dentro das vidas. Isso aqui, ó, a pessoa sendo atendida por Jesus e o medo indo embora, o bom ânimo, a esperança voltou, Jesus Cristo chegou. Sabe por quê? Você pensou que estava sozinho no meio dessa tempestade, mas Ele estava lá de cima vendo tudo, e você pensou que Ele não viria mais, você pensou que era o fim, você já estava entregando os pontos, você pensou que já era o fim então de tudo, mas agora eu tenho uma coisa para te dizer: aonde para a pessoa é a linha do ponto final, aí é o começo de Deus agir, aí é onde Deus começa a agir, é aí onde Deus começa a agir, é onde Ele começa a agir. Aleluia! Glória a Deus. E aqui tem uma passagem terminando, diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu sinto Jesus agora com você subindo para o barco e o vento cessando, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Igreja Batista Gerar, esse vento vai cessar, o coronavírus vai passar, tudo isso vai passar, tudo passa, mas o importante é aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Sabe para quê? Para adorá-lo, para servi-lo, porque para isso nós fomos criados, para isso nós fomos regenerados, para isso nós fomos reconciliados, para isso nós fomos justificados, para adorá-lo. Nós somos adoradores, nós adoramos a Deus, e nós vamos adorá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos servi-lo tanto aqui como eternamente. Eu declaro agora sobre sua vida, em nome de Jesus Cristo, toda tempestade agora, que essa vida, essa família, que agora essa empresa, que agora, ó Pai, essa situação, eu não posso ver, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está vendo agora, e o Senhor está acalmando essa tempestade. Eu não posso, mas o Senhor está dando uma palavra de ordem, e eu, como instrumento do Senhor, como profeta, eu estou profetizando agora, que a calmaria, que o mar agora, o vento contrário já foi agora repreendido, e que o Senhor que anda sobre a tempestade, e que faz das nuvens então a sola dos seus pés, agora o Senhor já acalmou. Eu sinto cura, eu sinto milagre, eu sinto salvação, eu sinto reconciliação de famílias, eu sinto perdão, eu sinto agora o agir do Senhor sobre muitas vidas, eu sinto uma paz sobrenatural, eu sinto a força do céu, eu sinto agora, Senhor, que o Senhor fez maravilhas, prodígios e sinais, porque seguem os que creem, porque nós vemos isso é no poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Davi, por compartilhar com vocês, você que está aqui conosco, Igreja Batista Gerar. Logo, logo tudo isso passar, vamos estar juntos aí, e vamos poder então estar pregando, olhando para você. Que Deus te abençoe, você também que está vendo essa live, então, você também que está vendo, que Deus te abençoe, filho.
creia no Senhor, aonde você estiver. Essa palavra te alcançou, é porque ela tem um milagre para realizar na tua vida. O Deus da palavra está realizando aí agora o milagre. Em nome de Jesus, amém.